Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é uma continuação da aula passada, que falou sobre a escravidão no Brasil. Nós falamos sobre a origem da escravidão, a primeira leva de negros vindo para cá, né, a partir de 1530, quando Portugal decide colonizar o Brasil. Começaram, a princípio, como vocês viram, pelos índios, eles se tornaram escravos. Com o passar do tempo, a igreja não permitiu mais a escravização indígena, então vieram os negros para aqui, né? Até porque os negros eram, de fato, melhores para o trabalho, né? Escravo. Além disso, eles eram mais fortes fisicamente e tinham mais habilidade com a cana-de-açúcar, que era a principal atividade econômica do Brasil, a principal atividade econômica no Brasil. Lembrando que a escravidão no Brasil, na verdade, durou 300 anos. Os escravos foram, na verdade, principalmente os negros, o sustentáculo da economia brasileira durante esses 300 anos, mais ou menos em torno de 1530 até 1888, quando os escravos se tornaram libertos. Falando, justamente por isso é que vamos falar um pouquinho sobre a cultura afro-brasileira, que é um dos grandes legados deixado pela sociedade escravocrata, certo? Nós vamos falar como essa cultura influencia de fato a nossa sociedade, como nós estamos diretamente ligados, até porque o Brasil é um país miscigenado, fruto do negro, do índio, e do branco. Então, a mistura dessas três sociedades forma a nossa cultura. E a cultura afro-brasileira é um dos pilares principais da cultura brasileira. Aqui nós temos um trecho de uma música da África que lembra bem a nossa cultura, que diz assim: ó, mulher trigueira, negrita brejeira, requebrando em sons. Por mais que te veja, minha alma deseja reviver teus tons de cores garridas, gentes atrevidas e francos sorrisos. Tens singelos costumes, és luz, és negritudes, és amor altivo, aberta, insondável, guerreira ou amável, distante ou presente, és o tudo ou nada, ora bruxa, ora fada, mas nunca indiferente. Então, esse é um trecho da música, né, africana, que lembra bem a nossa cultura, os nossos costumes, a importância da mulher negra em toda a sociedade brasileira, principalmente nesse período de escravidão, até porque a mulher negra, ela foi tudo, né? Ela foi ama de leite, ela foi mãe, ela foi trabalhadora, então ela deu uma contribuição muito importante. Hoje nós somos fruto da mistura, né, de todas essas raças, né, advinda muitas vezes de sofrimento dos negros, né, de estupros, como a gente sabe que muitas mulheres escravas eram estupradas e nasciam seus filhos, né, muito deles brancos, né, o que era muito valorizada nesse período. Então a África, de uma forma geral, os negros vindo da África, foi o grande responsável pela formação da sociedade brasileira, da nossa sociedade brasileira. E essa música, ela é bem claro como o negro contribuiu e contribui, apesar da gente saber que há ainda um grande racismo, né? Mas que apesar do racismo, isso não faz com que o negro não tenha sua participação na história. Não só tem sua participação, como é uma das personagens mais importantes dentro da história da sociedade brasileira. Falando, a partir de 1500 nós vamos ter a vinda dos portugueses, né, para cá e consequentemente eles vão trazer milhões de pessoas para trabalhar como escravos, como eu já tinha dito a vocês, nas novas terras que haviam conquistado, até porque os escravos era necessário, não havia mão de obra,
né? Então, a igreja proíbe a escravização indígena, inicia a escravidão negra. Então, a partir daí, nós vamos ter as primeiras levas de africanos vindos para cá. O Brasil é um dos países que mais possui população negra em todo o mundo. Como eu falei, é um dos países mais miscigenados. Basicamente, nós vamos ter o quê? É, mais de 4 milhões de homens, mulheres e crianças que foram trazidas nos navios negreiros, né? A partir do ano mais ou menos de 1500, nós vamos ter esse processo de escravidão, né? Os negros que vieram para cá, que vão servir trabalhar em todas as coisas, né? Principalmente na lavoura de café. Muitos não possuíam bens e local para morar, o que gerou problema com as favelas que hoje encontramos no Rio de Janeiro. Quando os negros foram libertos em 1888, então eles ficaram sem trabalho, ficaram sem moradia, foram expulsos dos grandes centros, até porque não se valorizou o negro. Trouxeram para cá imigrantes, né? Então, os empregos foram dados aos imigrantes em vez de serem dados aos negros recém-libertos. Então, isso fez com que os negros procurassem se afastassem, na verdade, dos grandes centros e fossem para os morros, gerando as primeiras favelas. Essa, na verdade, é a origem das favelas, advinda do fim da escravidão e da falta de recursos dos negros pós libertação. Os negros africanos partiam de diferentes portos na África, por isso havia vários grupos étnicos com línguas e religiões diferentes. Foram obrigados a deixar tudo para trás, suas famílias, pertences, etc. Mas jamais esqueceram o que aprenderam em sua terra. E é justamente essa cultura que os negros vão trazer para cá, como por exemplo as religiões como o candomblé, a culinária como a feijoada, né, os seus vestimentos. Então, de uma forma geral, mesmo os negros sendo proibidos de expressar sua cultura no período, né, da escravidão, eles não deixaram de fazer isso. É tanto que hoje nós temos a culinária, a economia, a política, a grande participação do negro dentro dessa sociedade. E nós temos como primeira cultura, uma das culturas mais importantes, um dos legados culturais mais importantes da população negra, a religiosidade, né? Que eram, na verdade, extremamente proibidas no Brasil. Na verdade, quem praticava a religiosidade africana era muitas vezes era considerada bruxaria, né? A Igreja Católica proibia terminantemente de todos os negros fazerem seus cultos, porque a igreja dizia que esse tipo de religião praticado pelos africanos era bruxaria. Quem fosse pego fazendo, praticando a sua religiosidade, eles eram punidos severamente, em muitos casos com a própria morte, com a própria vida, né? Tanto que muitas suas culturas eles foram, na verdade, realizada de forma secreta, né? As divindades eram secretas, é tanto que eles transformaram as divindades africanas é, em divindades católicas. Tanto que diz assim, ó, por isso cultuavam suas divindades secretamente, identificavam sua divindade com nomes de santo católico. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo de religiosidade, o candomblé e a ubanda. São duas religiões vindas da África, né, e que hoje permanece aqui no Brasil. O candomblé foi trazido pelos iorubás, originado da Nigéria, e pelos gegés da costa de Daomé. Os bantus, que vieram do sudoeste africano e correspondiam à maior parte da população, também praticavam candomblé, mas faziam adaptações à sua cultura popular, até porque era proibido. Então, como era proibido, eles faziam todo um arremedeio para que não fosse percebido, né? Ele, na verdade, disfarçava sua religiosidade. É tanto que no slide anterior vocês viram que eles transformavam, por exemplo, as figuras de santos africanos em santos católicos, né? No candomblé eles fizeram muito isso, tanto no candomblé como na Umbanda. Aqui, como exemplo, quando rezava em sua língua para Santa Bárbara,
né, que é uma santa católica, estavam, na verdade, cultuando Iansã. Quando rezavam para Nossa Senhora da Conceição, cultuavam Iemanjá. Então, hoje, Iemanjá, que nós conhecemos, é na representação africana, é Nossa Senhora da Conceição. Iansã, né, é na verdade Santa Bárbara. Eles faziam, na verdade, essa mistura, né, esse disfarce, para que não fossem punidos. No candomblé, a cerimônia realizada com batuques, né, de atabaques, cantos de urubá ou negô, que variam de acordo com o orixá, realizada em terreiros, rito dirigido a um pai ou mãe de santo, são feitas oferendas e consultas espirituais através de jogos de búzios. O candomblé tem uma relação muito especial com a comida, né? Os devotos faziam muitas oferendas, então a gente vê que os africanos trouxeram é, muito de sua cultura, de sua religiosidade, como por exemplo a gente vê aqui a questão da comida, né? A culinária, como o pirão, que a gente conhece, na verdade, ele é uma culinária africana, o angu, né, que é feito com milho, a feijoada, né, o azeite dendê, o coco e o café, todas elas são heranças africanas, né, que a gente conhece tanto, né, todos esses ingredientes culinários, mas a gente muitas vezes não sabe nem de onde vem. Então, essa culinária aqui, como o pirão, o angu, a feijoada, ela é específica da África, é um dos legados deixado pelos negros, certo? Aqui a Ubanda também, né? Que é uma outra religiosidade africana, né? Ele incorpora tanto práticas do candomblé quanto do catolicismo e também do espiritismo. Na verdade, é uma mistura de catolicismo, espiritismo e candomblé. A mistura dessas três religiões, o rito dessas três religiões forma o que nós chamamos Ubanda, né? Ele considerava, na verdade, que o universo estava povoado por entidades que se comunicavam através de uma pessoa. O guia se representava com pomba-gira, caboclo e preto velho. A capoeira também, né, que era extremamente proibido, foi uma das heranças, na verdade é uma das heranças africanas. Ele surgiu, na verdade, a partir de danças africanas, acrescentando o caráter marcial, né, ao fim de auxiliar os escravos a defender-se e atacar. Para despistar a polícia, utilizava os cantos africanos. Nós, na capoeira, nós temos Manuel dos Reis, um dos principais representantes, de 1900 e 1974. Nas danças, a gente pode ver o jongo, o samba, né, que são as duas principais, vindo tanto da Angola como de outras religiões. Aliás, como de outros países, desculpe. Dentro da arte, né, afro-brasileira, nós vamos ter a capoeira, né? Algumas esculturas africanas, como vocês podem perceber aí nesse slide, nós vamos ter essas imagens aí, né? Que é fruto, na verdade, da arte africana, certo? Nós vamos ter, além disso, outras, como por exemplo, da arte africana, outros exemplos da arte africana, figuras que representam divindades, né, elementos da natureza. Geralmente a arte africana, né, a arte afro-brasileira, era derivado, na verdade, de histórias da África, de crenças, de lendas, né, da filosofia africana, como por exemplo essa máscara de madeira, era uma espécie de máscara utilizada para rituais africanos, como por exemplo o Igbo, né, que era uma arte africana em bronze. A música também se destacou, né, entre os mais influentes músicos africanos, músicas africanas nós temos o samba, o maracatu, ijejá, machixe, lambada, carimbó, entre outros, né? Dois instrumentos clássicos usados nessas músicas, né, afro-brasileiras são os tambores e o birimbau. Também nós temos aqui
as figuras representando os tambores, como vocês podem ver, e da esquerda para a direita a viola, médio e o gunga, né, que é o berra-boi, uma espécie também de arte africana. Aqui nós temos na cozinha brasileira, deriva em grande parte da cozinha africana, né? Mesclada com elementos da cozinha indígena e portuguesa. Na Bahia, principalmente com pratos como vatapá, moqueca, são típicos da cultura da culinária africana, que a gente conhece tanto. Né? A feijoada, como eu já falei anteriormente, é um dos pratos mais tradicionais da nossa cultura. É basicamente a mistura de feijão preto, carne de porco e farofa. Esse prato foi dos principais ingredientes, né, principal culinária utilizada pelos negros lá no período colonial, né, quando eles ainda eram escravos. Então a feijoada passou a ser conhecida no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui nós temos a moqueca, o vatapá e a feijoada. Entre os mais famosos estão dos negros, né? Conhecidos aqui no Brasil, que são, na verdade, descendentes africanos diretos africanos, nós temos Pelé, Vanessa da Mata e Gilberto Gil, né? Além de, nós temos, por exemplo, Agnaldo Timóteo, Marcelo, DJ Marcelo, Gil, desculpe, Tobias Barreto, Cafu, são exemplos de negros que se destacaram na história do Brasil. Pelo fato de ter uma cultura tão importante, né, um legado tão importante dos negros, a Lei 10.609 de 2003 vai declarar o seguinte: foi decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula a lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras. Tem como um dos principais objetivos o combate ao racismo e à discriminação. Dentro da mesma lei, o calendário escolar inclui o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Justamente, isso significa dizer que a história dos negros, todo o martírio sofrido pelos negros, passou a ser reconhecido. Então, a Lei 10.609, criada em 2003, ela é uma lei que vai estipular o ensino obrigatório da cultura afro-brasileira no Brasil, justamente porque os negros tiveram e têm uma participação muito grande dentro da história do Brasil. Não é à toa que o 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra, justamente para lembrar tudo que os negros sofreram, sua participação e sua contribuição dentro da história. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a cultura do Brasil, a importância da cultura afro-brasileira, como nós somos derivado dessa cultura, que tudo que nos cerca, toda a nossa cultura tem um pouco da cultura africana, até porque quando os negros vieram para cá, eles na verdade foram responsáveis por formar a população brasileira, mesmo sendo discriminado, os negros deram uma contribuição, um legado cultural muito importante para a nossa história. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês procurem no livro didático de vocês, que vocês vão encontrar todo esse conteúdo. Certo, pessoal? Então, até a próxima.